Olá você, meu amigo, olá você, minha amiga, aqui quem fala é o professor Edivander Marinho, com mais uma aula EAD para você que vai prestar o concurso do Enem e quem sabe até vai prestar concursos públicos. Por quê? Porque o tema de hoje na nossa aula de geografia é o espaço urbano e querendo ou não, erraram meu nome aí, o espaço urbano, né? É um tema que cai em o que nós chamamos de linguagens, interpretação de texto, né? Agora sim, e não é geografia do Amapá, agora é Enem, é geografia somente. Então, nesse momento, estamos treinando aqui o cenário introdutório, né? E aí, galera, voltando aqui à nossa introdução, o espaço urbano, ele é, sem sombra de dúvidas, um tema recorrente do Enem, intensamente, intrinsecamente trabalhado também em história e principalmente em sociologia. Sociologia rural e urbana é um tema que a gente trabalha bastante em universidades. Pois bem, então, espaço urbano, geografia, comigo, professor Edivander Marinho, para você, do Desafio EAD. Bora começar aqui com algumas questões de âmbito introdutório. Em primeiro lugar, a gente tem, antes de mais nada, que lembrar que o espaço urbano nada mais é do que o espaço das cidades. Nada mais é do que a área onde você tem, normalmente, uma sociedade que vive de uma maneira mais dinâmica, de uma sociedade que vive bem mais intrinsecamente ligada ao que nós chamamos de economia secundária e economia terciária. Pois bem, o espaço urbano, você está vendo aí no nosso slide aí, é um cenário onde o crescimento populacional ele tem crescido. Vamos dizer que nos últimos 6 séculos, né, houveram muitas mudanças a nível moderno, e especialmente a nível contemporâneo, a nível atual, de mudanças que podemos referendar à Revolução Industrial, entre o século XVIII e indo para o século XIX. Então, o que é que nós temos? Nós temos ainda uma sociedade que vivia mais no campo, espaço rural, que já foi trabalhado aqui. É um espaço que, sem sombra de dúvidas, acaba, sim, de fato, sendo importante. O cenário é gigantescamente importante, é vital. Mas o que acontece é que com a Revolução Industrial, você tem uma revolução social, uma revolução cultural. Uma análise onde a população começa a migrar do campo para a cidade, até porque, se você lembra bem, que você tem o processo de cercamentos lá na Europa, você está obrigando a pessoa do campo a vir para a cidade, onde essa pessoa que veio do campo, ela será, de fato, o que nós chamamos de mão de obra para a indústria. Só que a gente tem que lembrar, pessoal, a indústria, ela modifica a economia, modifica o espaço, modifica a sociedade, mas ela acelera a produção. E essa produtividade acelerada, por sua vez, ela define que você está usando máquinas, você mecanizou a economia, mecanizou o trabalho, sim, é verdade. Então você começa a ver um gradual índice de pessoas saindo do campo, né? Indo para a cidade. Lembrando, essa cidade tem essa indústria trabalha muito com a máquina, e sim, é verdade, a máquina substitui muitos trabalhadores. E esse quantitativo de muitos trabalhadores começa a ir para a análise de exclusão. Então, você começa, no primeiro momento, né, lá para o século XIX, a ver muita gente vindo para o que nós chamamos de cidade fluindo, né, vamos dizer assim. Até então, a cidade era um mero espaço, um mero local de circulação de mercadorias e de ideias vindas do campo. Só que a partir do século XIX, a cidade começa a ser, de fato, algo bem maior, algo bem melhor do ponto de vista produtivo, do ponto de vista da dinamicidade, do ponto de vista das mudanças do espaço geográfico. A paisagem passa a ser, idoneamente, sendo muito perpassada por mudanças provindas desse cenário da urbanização.
Então, quando você tem crescimento urbano, não é a mesma coisa que urbanização. O crescimento urbano é o crescimento das pessoas que vivem na cidade. Então, você tem um crescimento da população urbana em detrimento da população rural que cai. Essa população rural que cai está caindo porque aquela era maior do que a urbana e acontece um processo inverso. A população rural está migrando para a cidade. Aí você tem uma imagem de retirantes, principalmente retirantes, provavelmente do sertão nordestino, indo para áreas da cidade, provavelmente na zona da mata nordestina. Lembrando, galera, que esse crescimento urbano ele tem muito a ver com o próprio crescimento vegetativo. Crescimento vegetativo, também chamado de crescimento natural, onde você tem a subtração da taxa de natalidade, da taxa de mortalidade. Nós já falamos disso aqui, uma das nossas primeiras aulas. Então, está nascendo muita gente, mas também está morrendo muita gente. O crescimento está muito grande. E o que está acontecendo na cidade está pegando esse afluxo. Tanto que no nosso país, no Brasil, a população urbana ela passa a ser maior do que a rural entre os anos 60 e anos 70. Chegamos nos anos 70, sim, podemos assim dizer, o nosso país já é essencialmente urbano, correto? E aí tu começa a entender o processo migracional explicando isso daí. Então as pessoas do campo migram para a cidade achando que haverá trabalho para ela, e sim, haverá, de fato, e a gente começa a associar com a indústria. Só que tu tem também o que nós chamamos de terciário, você tem um comércio e serviços. Sim, de fato, tanto quem trabalha no comércio como quem trabalha no cenário dos serviços, né, vão trabalhar muito em prol dessa indústria. A indústria cria produtos, cria serviços que vão, vamos dizer assim, abocanhar a grande parcela da população economicamente ativa, o grande número de trabalhadores. Tranquilo? Agora, quando a gente fala em urbanização, aí a gente já falou a respeito de um sentido mais demográfico, então você tem a população que mora na cidade crescendo e a população que mora no rural descendo. Já expliquei isso aqui. A população rural era grande e ela passa a ser menor, porque grande parcela dela migrou para a cidade. Daí sentido demográfico. Maior crescimento da população urbana devido a esse movimento migracional chamado êxodo rural. Em tempo, observação, atualidades de urbanização. Estamos em 2025. Vamos colocar que cerca de 10 a 15 anos, e isso pode ser até um pouco mais antigo, uns 20 a 25 anos. Sim, de fato, muita gente que mora na cidade, eu não estou falando muita gente, pouca, muita gente mesmo, milhares de pessoas estão abandonando a área rural, abandonando a área urbana e voltando para a área rural. Então, se existe, pessoal, esse bendito êxodo rural, que é um movimento migracional de leva de pessoas do campo indo para a cidade, sim, você que perguntou aí, verdade, sim, existe um movimento inverso. Se tem o êxodo rural, pessoas do campo indo para a cidade, tem o êxodo urbano, pessoas da cidade indo para o campo, principalmente por causa de emprego. Então as pessoas vão atrás de emprego. Não está se guardando mais, não está se tendo esses laços aí com o local. A gente sabe que existe, já falamos aqui de lugar, de identidade, grau de pertencimento, a afetividade, a memória afetiva que nos guarda a um local. Mas o ser humano precisa sobreviver. E o brasileiro não é exceção da regra. O brasileiro é aquele cara que não desiste nunca, e você sabe bem disso aí. Então, esse cenário aí acaba sendo uma questão bem de busca de sentido mais restrito. É a adoção da infraestrutura. Eu quero estar no local onde a infraestrutura dotada possa gerar uma demanda que venha melhorar minha vida, que venha me dar um emprego, que venha dar uma educação para os meus filhos, uma educação, um lado, vamos dizer,
de saúde para minha família, para mim mesmo. E aí então eu passo a gostar daquele local, porque aquele local dá e gera as benesses que eu estou querendo. Queria que você entendesse esse aspecto aí. Vamos adiante, galera. Prestem bem atenção no seguinte. O que está acontecendo aqui é o seguinte, pessoal. O espaço urbano, ele acaba sendo uma análise bem assim, vamos dizer assim, o espaço urbano, ele é um prolongamento do espaço rural e vice-versa. O espaço rural existe, o espaço urbano tem a ver com ele e vice-versa. Então nós temos uma relação cidade-campo. A pergunta que não quer calar é a seguinte, pergunta bem óbvia. Quem comanda quem? Campo comanda a cidade comanda o campo, há uma interdependência. Pois bem, em muitos aspectos, dependendo da situação, dependendo do local, dependendo do país, da região, pode haver aí uma situação onde a cidade depende do campo. Provavelmente alguém deve ter pensado, não, mas a cidade depende do campo, porque as coisas que a gente precisa vêm do campo, as frutas, a madeira, a energia. Então, se não tiver o campo, não tem a cidade. Sim, isso é verdade. Mas aguarde bem a análise aqui. Raciocínio. A pessoa está no campo, a pessoa produz para venda, e existe a mão invisível do mercado. Sim, eu quero que agora, nesse momento, você preste bem atenção. Quando tu vai numa feira, digamos a feira do produtor rural aqui em Macapá, aí você vai atrás de farinha, de banana, polpa de fruta, mandioca, queijo, mel, pescado, carne, bovina, avina. E aí vem aquela questão, você vai procurar na feira. O cara da feira vai produzir, vai querer aquilo que você quer. É justamente aí que entra a questão. Se eu começo a ir na feira e digo, eu não quero banana, eu não quero cupuaçu, eu não quero bacuri, eu não quero pupunha, eu não quero castanha, eu quero kiwi, eu quero pera. E aí o cara começa, poxa, mas eu não estou cultivando essa pera, eu não estou cultivando esse kiwi, o que é que eu vou fazer? E eu continuo indo e massificando o pedido. Aí, de repente, os caras vão pensar, poxa, eu preciso manter-me vivo no mercado, eu vou comprar kiwi, eu vou comprar pera e eu vou oferecer à clientela que está pedindo. Ou seja, resumindo, a demanda do campo é vinculada e definida pela demanda da cidade. O campo produz aquilo que a cidade está pedindo ou está mandando. Você percebeu aí? Então aí a relação muda. O campo depende da cidade. Mas se for país envolvido ao máximo, vamos colocar aí um Japão, uma Suíça, uma Dinamarca, um Canadá, aí há uma interdependência, lembrando que a nível mundial a maior população é urbana e a menor é rural. No Brasil, isso começa a partir dos anos, final dos anos 60, início dos anos 70, a população urbana é maior que rural. Só que no mundo passa a ser mais urbana que rural, pessoal, nos anos 90. Meados dos anos 90 para finalzinho dos anos 90, já início do século 21, aí você tem uma população, no mundo, né, população rural diminuindo e a urbana crescendo, subindo, ultrapassando essa população rural. Então, eu quero que você entenda aí. Poxa, quer dizer, então, que no Brasil, a população urbana passa a ser maior a partir dos anos 70. E no mundo é anos 90. Exatamente. Quero que você entenda o seguinte. Nos anos 90, você ainda detinha uma população africana, uma população asiática muito mais rural do que urbana. Na América Latina, nem tanto, mas na África e Ásia, sim. Na América Latina, nos anos 70 para 80, a população urbana já está ultrapassando a rural de boa. Mas a nível global, África e Ásia detinham ainda um quantitativo muito gigante, milhares de pessoas vivendo no meio rural. E aí tu destaca ainda hoje a África. Só que sim, o continente africano
começa a ter, nos anos 80 para os 90, um aumento excessivo do êxodo rural. Na Ásia é a mesma coisa. É aquilo que eu falei no início da aula, a população não guarda mais aquela questão de afinidade, afetividade, porque está querendo emprego, não pode morrer de fome. Então o cara vai buscar o lado urbano. Onde? Na África, na Ásia. Interessante, galera, na África tem países como Nigéria, Gabão, Angola, Moçambique, República Democrática do Congo, Ruanda, né? Só para dar um exemplo. E esses países tinham uma população mais rural do que urbana. Só que, de repente, nos últimos 40, 45 anos, a população rural começa a migrar para a cidade, e geralmente essa cidade era a capital do país. Então, essas capitais começam a sofrer um inchaço populacional tão grande que você começa a compreender, dentre outras coisas, essa abrupta urbanização. Então, o continente africano, sem sombra de dúvidas, é o continente que está sofrendo, por último, esse avanço de urbanização, sem dúvida nenhuma. Correto? Lembre também, pessoal, que nesse sentido mais amplo, está acontecendo uma espécie de desruralização. Você vê, então, a pessoa do campo cada vez mais indo para a cidade, né? E o modo de vida urbano, ele é enquadrado como um sistemático processo de chamariz. Então, o modo de vida urbano, a vibe urbana, vamos colocar assim, um palavreado bem mais jovem, né? Sabemos que em sociologia está crescendo demais essa situação de termos uma vibe mais urbana, termos inglesionados, até mesmo sabemos que isso daí faz parte de uma vibe de uma sociedade um tanto quanto mais jovem, né? E que por ser mais jovem está mais afeita, né? Essa quebra de paradigma, mas de maneira bem sistemática, você ainda tem uma ocidentalização cada vez maior da vida urbana. E aí, novas atividades econômicas, né? Você tem aí gente que trabalha no home office, no telepronto, você tem aí o pessoal que trabalha em serviços que podem muito bem ser mais urbanos que o normal, mas sim, não esquece que, de fato, tem muita gente no meio rural que trabalha também, né? No telepronto, né? No home office, coisa que aumentou bastante com a pandemia. Então, galera, nos últimos 5, 6 anos, teve um aumento abrupto desse índice de novas atividades econômicas e mudança de hábito e padrões de consumo também sendo modificados. O consumo, ele é muito exuberante, muito, vamos dizer, ostensivo, né? Uma coisa bem assim, bem crescente, bem avassaladora. Então, esse padrão de consumo urbano, ele acaba definindo, dentre outras coisas, você sabe muito bem disso, impactos ambientais, é o que nós chamamos de pegada ecológica. Pegada ecológica, aumento no uso dos recursos naturais, perfazendo impacto ambiental por esse crescimento de população urbana, por exemplo, né? E você começa a perceber que a própria pegada ecológica está virando, né, uma pegada urbana. Então, o consumo exagerado no espaço urbano, essas questões de mudanças de hábitos, quebra de paradigma, vai fazendo com que a sociedade mundial, né, tenha essa vibe urbana cada vez mais cristalizada, efetivada, confirmada, né, ratificada. E aí, então, no Brasil, a gente não é exceção, né, da regra. Lembrando que nessa questão aí, galera, ainda tem a questão do equipamento urbano. E esse equipamento urbano, galera, ele acaba sendo, não digo virtualmente, eu digo efetivamente importante. E aí eu cito a energia, né? Até então, muita gente que morava na área rural necessitava de uma questão de uma energia melhor, de uma padronização melhor, para uma evolução melhor e maior. E o cara começa a migrar para a cidade em busca disso. O meio informacional, definitivamente, ele passa a ser a cristalização, né, dessa vibe urbana. Bem, aqui você tem umas imagens interessantes. Observe bem no sentido horário. Olha, bem aqui você tem uma sociedade rural. Mas se você analisar direitinho essa sociedade rural, você está vendo aqui claramente
uma organização em prol de uma lagoa ou rio. Você tem ali uma área onde fica provavelmente os donos da empresa. Você tem ali como se fosse uma vila, provavelmente dos trabalhadores. Ali o locus da produção. Então você vai percebendo uma organização, não digo que é um agronegócio, mas se assemelha bastante. Se for uma agricultura familiar, é bem evoluída. Agora, interessante, olha só o que eu chamo de dicotomia, antagonismo, olha só. Bem aqui, você tem nessa outra imagem, do lado direito em cima, você tem pessoas andando de carroça e bem do lado uma motocicleta. É o que eu chamo de dicotomia, né? Um choque do antigo e o moderno, né? Do prolixo e do avançado. Lembrando que nos últimos meses saiu aí uma nova lei no Brasil que impede a tração de veículos por força motriz animal. Então, isso já está errado. E mais, bem aqui você tem novas situações. Olha, você está vendo bem aqui uma casa de pau a pique, a casa de barro, mas bem na frente desta casa você tem uma antena parabólica. E bem aqui, numa área rural, você está percebendo um cara no orelhão. Claro, o orelhão é uma coisa do passado, é uma coisa, não é um dinossauro, ainda tem gente que utiliza, por incrível que pareça, no Brasil e no mundo isso aí, mas é uma demonstração de que a comunicação existe uma simbiose muito grande a nível informacional, mas eu queria que você deixasse bem claro que isso pode ser tema até de redação. É uma situação muito esplendorosa que eu queria que você entendesse isso daí, tá? Nessa análise nossa aqui do espaço urbano. Olha bem aqui, pessoal, uma coisa interessantíssima. Condicionantes da urbanização. A urbanização, ela só existirá se houver tal situação. Tal situação sine qua non, sem a qual não haverá o processo de urbanização, que é o crescimento da população urbana, em detrimento da população rural, seguido do avanço, crescimento da cidade, espaço físico da cidade, bem como dos serviços essenciais dessa cidade, serviço de saúde, serviço de transporte, serviço de segurança, serviço de educação, saneamento básico e por aí vai. Bem, aqui nós temos a evolução do capitalismo. E aí tu tens aquele momento de capitalismo comercial e industrial. Aí você tem século XV para o XVI, né? Indo para o XVII. A partir do século XVIII para o XIX, tu já tem o industrial. No século XX, tu já tem o financeiro, o monopolista. E para muitas análises, a gente até falou a respeito disso também em outras aulas, a gente tem a globalização, que para muitos, sim, seria a quarta fase do capitalismo. Então, capitalismo comercial, industrial, monopolista ou financeiro e a globalização. Tranquilo? Então, essa evolução do capitalismo, ela evolui a própria cidade. Como eu falei no início da aula, a Revolução Industrial tem uma ligação clara com a Revolução Industrial, segunda fase do capitalismo, né? Século XVIII para XIX. E aí, então, a relação campo-cidade, ela começa a ficar, como eu expliquei anteriormente, mais vinculada à subserviência de um para com o outro. É algo realmente vamos dizer assim, de supremacia, né? Uma questão assim de termos alguém mandando no outro, né? Nesse momento eu queria que você entendesse, pessoal, que o campo, já expliquei anteriormente, né? Ele depende da cidade pela questão da demanda, né? Alimento e tudo mais. Mas quem comanda a geração de riqueza? O espaço urbano. O campo passa a ser subordinado, subserviente à cidade. Então, essa hierarquia, ela já tem mais de um século e meio, praticamente. A geração de emprego também é definida, galera. Você que está me escutando aí, meu amigo, você minha amiga, aí que vai fazer o Enem. Geração de emprego. Mas não esquece, como eu falei no início da aula, o espaço urbano atrai. Porque tem indústria, porque tem comércio, tem serviços. Mas nesse atrair,
Fica faltando perguntar a quantidade que vem para que você possa gerar uma demanda de emprego, de habitação, por exemplo. E aí você começa a ver essa geração de emprego sendo fundamental para essa análise de desenvolvimento urbano, mas ela acaba sendo também muito relacionada com o que nós chamamos de, vamos colocar assim, né? Exclusão. O papel do campo, já falei, né? Abastece a cidade. Redução do papel clássico, que até então tinha. Você tem um mercado consumidor da cidade, por sua vez, que cria o alimento industrializado, cria um insumo, isso você vai lembrar, nós já falamos aqui, inclusive, da Revolução Verde. Essa Revolução Verde acaba sendo uma revolução que cria condições reais de um país sendo protagonista, os Estados Unidos, mas tem países da Europa Ocidental, tem o Japão no meio também, alavancando essa questão do melhoramento. Só que no final tu percebe que esse melhoramento tem a ver com a ideia, pelo menos, não digo fictícia, mas de couraça, de que você quer eliminar ou amenizar o problema da fome, mas logo em seguida você começa a entender que sim, de fato, o protagonismo estadunidense denota a certeza de que alguém está comandando tudo, alguém está comandando as mudanças rurais, alguém está comandando a vibe urbana, e esse alguém, Estados Unidos da América. Os insumos agropecuários, como máquinas, sementes, agrotóxicos, são financiados pela elite urbana. Na imagem aqui você tem um cara que está jogando aí adubo, ou então que está gerando um tipo de agrotóxico, né, para matar erva daninha, cupim, formiga, coisas do tipo, e é uma máquina, substituindo aí por baixo umas 10, 12 pessoas. E esse contexto aí cai no Enem, viu, pessoal? A supressão de emprego no campo, devido a essa mecanização, vai expulsar pessoas para o que nós chamamos cidade, correto? E aqui você tem a urbanização do mundo, no mundo. Primeiro momento, países ricos, revolução industrial. Por que a gente alavanca países ricos com a palavra revolução industrial? Porque, pessoal, a revolução industrial começa nos países ricos. Porque, pessoal, essa população dos países ricos recebe esse afluxo maior de mudanças da vibe da indústria, porque foram nesses países ricos que você teve o locus, o epicentro desse desenvolvimento industrial, né? E você cita a Europa, no caso, a Europa ocidental, principalmente o Reino Unido e adjacentes como França, Alemanha, Suécia e assim vai. Os países ricos, então, começam a ter muitas coisas relacionadas a essa questão industrial e, por sua vez, a questão industrial ela vai dando uma lenta e bastante efusiva conquista social. Isso é normal. E o que acontece? Uma suburbanização no século XIX. Muita gente acaba por não ter acesso aos melhores benesses na cidade. E a gente vai perceber uma autossegregação na questão qualidade de vida. Bem, aqui você está tendo uma cidade grande, salvo engano, é uma área norte-americana, seguindo o espaço no sentido horário. Bem, aqui você tem provavelmente um condomínio de luxo, essas casas são todas parecidas, idênticas na verdade, estilo norte-americano, né? Você tem ali a janelinha, você tem ali um local para você sentar, você tem uma área lá em cima, um sótão e tudo mais, e vai percebendo, né, que isso é uma coisa bem urbana. Aqui você já tem na parte de baixo, tanto na direita quanto na esquerda, coisas ruins. Por exemplo, na direita você tem aqui embaixo um carro que pegou fogo. Isso daí foi numa área parisiense, um bairro, onde vivem muitas pessoas de origem africana e muçulmana. Devido à segregação socioespacial, os caras estavam sem emprego, por exemplo, e começaram a criticar, fazer, não digo baderna, mas de maneira bem rebelde, né? É como uma espécie de salve geral que os
caras faccionados fazem no Brasil. Tocaram fogo aí no carro. E aí você vai percebendo até que grau vai esse radicalismo, né? De quem não conseguiu seu lugar ao sol. Então é injustificável, mas explica a situação toda. Bem do lado você tem uma comunidade bem geneticamente vinculada à Europa, os skinheads. Em muitas áreas britânicas, até mesmo em áreas francesas, mas você encontra essa tribo urbana. Muitos aqui no Brasil chamam de os carecas do subúrbio, lá em São Paulo tem. Os carecas do ABC. É uma coisa que te lembra muito o fator punk, skinheads. E aí, então, isso é um processo bem grande, pessoal, de guetificação, de expansão de um poder urbano em áreas centrais, enquanto as periferias acabam sendo prejudicadas. Essa xenofobia aí que você vê no texto é aquela aversão ao estrangeiro, é aquele tipo de preconceito real à população bem mais, como é que eu posso falar, população bem mais diferenciada. Então, existe na cidade pessoas que têm um estilo de vida e tem outros que têm outro estilo de vida. Aí já começa um choque de civilização. E nesse choque civilizatório tem xenofobia. É claro que, inclusive, já caiu até no Enem na redação e já caiu em outros momentos, em geografia, em sociologia, em linguagens, né, na interpretação de texto, essa questão. Aí o cara não consegue um emprego pelo simples fato de não ser como os seus compatriotas, que até porque não são compatriotas. Você chegou lá de uma área de origem que está problematizada, está com guerra, coisas do tipo, e você chega num local que provavelmente você precisa compreender como sendo diferente do seu. Não deveria, né? Porque você está ali, trabalhando ali naquele local, fazendo o local se desenvolver. Mas, de qualquer forma, essa criminalidade tem muito a ver com a xenofobia e com a guetificação. Guetificação, criação de guetos, áreas segregadas, áreas de periferia, que tem gente sofrida, que não consegue emprego, coisas do tipo. Xenofobia, aversão ao estrangeiro, que você, por incrível que pareça, tem muito no Brasil. Vamos adiante. Aí quando tu fala em país pobre, aí tu fala assim, pós-Segunda Guerra Mundial, década de 40, 45 para cá, você tem um intenso êxodo rural. A população começa a querer emprego. E essa empregabilidade é maior na cidade. Daí o êxodo rural ser intenso. E aí você começa a ver uma população deformada no ponto de vista criteriosamente estrutural. Por exemplo, bem aqui nessa imagem, o que é que você percebe nessa imagem? Nessa imagem você tem casas de 2, 3 andares. Você tem nessa parte aqui uma feira. Você vai percebendo que nessa feira tem gente vendendo frutas, legumes bem aqui nessa área. E aqui tu vai percebendo utensílios, roupa inclusive. Então você tem nessa venda dessa feira produtos do setor primário, secundário e terciário, até porque isso é o setor terciário. E eu queria que você entendesse o seguinte, galera. A palavra terceirização, escrever ela bem aqui. Você tem a palavra olha a palavra, terciarização. Versus a palavra terceirização. Deixa aqui abreviado. Queria que você entendesse o seguinte: terciarização e terceirização. Qual é a diferença? A diferença marcante aqui começa nesse ato aqui, né? O ia e o ei. Do ponto de vista gramatical. Não são palavras homógrafas, não se escrevem com a mesma grafia, e não são homófonas, não se falam com a mesma fonia. Não são, então, parônimas. Pessoal, terciarização envolve o aspecto
de você estar trabalhando mais uma população empregada no setor terciário. É a vibe do mundo nos últimos 30, 40 anos. Então está cada vez mais terciário. Então, pessoas que trabalham no comércio ou nos serviços. Já a palavra do lado direito que eu escrevi, terceirização, é um projeto, é uma estratégia de empresas que vem na terceirização, na contratação de empresas terceirizadas, com aspecto de bônus. Então, você está desonerando a tua folha. Por quê? Pensa bem, eu sou um cara que tem um grande magazine na minha cidade, aqui e em outras cidades também. Eu tenho cerca de uns 5.000 funcionários. E eu preciso de pelo menos mais uns 500. Só que eu preciso deles só para o mês de novembro, dezembro e janeiro. E aí, o que é que eu faço? Eu contrato uma empresa, você é empresa, digamos que seja empresa Tucuju. Você vai trabalhar essa questão de uma sociedade que está querendo emprego. Então, olha, eu tenho uma empresa Tucuju que vai contratar pessoas para trabalho temporário. O cara não gosta de trabalhar temporariamente, mas não tem outra solução, pessoal. Olha só, não estou dizendo que presta, que é o que vale, mas entre você estar desempregado, desalentado, nem está mais procurando emprego, e de alguém, olha, você vai trabalhar 6 meses. A pessoa vai trabalhar, pessoal, não tem jeito. E isso é terceirização. Nesse aspecto, o que é que você precisa entender? Que eu continuo com aquele meu projeto de trazer, enquanto empresário, aquela população trabalhadora para trabalhar por 3 meses. Eu preciso dos 500 trabalhadores, nessa ficção, analisando esse exemplo aqui. Mas eu não contratei para a minha empresa. Eu não contratei sendo eles fazendo parte da minha empresa, porque eu só preciso deles por 3, 4, 5 ou 6 meses. Ou até mais, pode ser até um ano agora, flexibilizou mais. Então, o que é que eu faço? Eu contrato uma empresa, essa empresa vai trabalhar para mim, trazendo os trabalhadores que eu quero. Eu contratei a empresa, não contratei os trabalhadores. Entendeu a lógica do capitalismo? E aí o que acontece? Essa empresa é que vai receber de mim todo mês. Eu paguei, eu contratei ela, né? E ela, por sua vez, é que vai repassar parte dos trabalhadores. Terceirização. E no Brasil de hoje, no mundo de hoje, isso é muito normal. Contratar alguém temporariamente. Contrato temporário. Olha aí, contrato temporário. Terceirização. Terceirização é o processo de você ver que o teu local tem uma população trabalhadora mais vinculada ao terciário. Então, tu tem a terceirização versus terceirização, mas tem uma ligação realmente muito simbiótica, correto? Vou apagar isso aqui. Tcharam. Aí vem aquela análise, então. Vamos adiante. Essa terceirização, então, ela trabalha os serviços muito, muito, muito intensamente. Então, gera um processo que a geografia já estuda já faz um bom tempo, a nível de mundo e a nível de Brasil, que é a hipertrofia do setor terciário. Por que hipertrofia? Você incha de pessoas trabalhando no terciário, e nesse inchaço de trabalhadores, você acaba desorganizando o teu espaço local. Essa situação de população concentrada tem muito a ver com a metropolização. População que cresce. Então, você tem, meu amigo pré-universitário, minha amiga pré-universitária, uma cidade que cresceu tanto que chegou num patamar elevadíssimo e ela passa a se chamar metrópole. Há uma regra não escrita de que a população de uma área que tem mais de 1 milhão de habitantes é considerada metrópole. Tem que ver como ela conseguiu ser 1 milhão. Será que é uma cidade só, tem mais de 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 1 dúzia ou 2 dúzias? Por quê? Porque você tem, então, a grande cidade. Se eu digo, por exemplo, existe uma cidade chamada Santo Edvander.
E aqui você tem uma cidade A, aqui uma cidade B, aqui uma cidade C. A cidade de Santo de Wander cristaliza domínio sobre as outras 3 cidades. As pessoas dessas 3 cidades, A, B e C, vêm trabalhar aqui. Vêm procurar serviços aqui, de saúde, educação e tudo mais. E, de repente, então, muitas pessoas que moram em A, B e C, né, acabam por querer trabalhar mais próximo da grande cidade. Então começa a ver essa mancha urbana chegando. Quando você percebe, tu não sabe mais onde termina o teu limite, onde começa o limite das 3 outras cidades. E aí você tem não mais a cidade de Santo Edvander, você tem agora a grande Santo Edvander. Quando aparece o termo grande, significa que o local já virou uma metrópole. Mas não esquece que tem metrópole regional, que comanda a região, metrópole nacional, comanda o país, e metrópole mundial, comanda o mundo. Macapá é um centro subregional. Belém é um centro regional. Salvador é uma metrópole nacional, junto com Fortaleza, com Belém também, né? Com Porto Alegre, com Curitiba, né? Então vai percebendo que essas cidades são metrópoles nacionais. E metrópole mundial? Interferência, vamos dizer, influência no mundo inteiro. Nova York, Tóquio, Seul, São Paulo. E aí você começa a entender essa metropolização. Interessante, pessoal, que essa metropolização ela vai gerar problemas internos, como macrocefalia urbana. É muita gente chegando, é concentração gigante, aquilo que eu falei em relação à hipertrofia. Você acaba não tendo, vamos dizer assim, um desenvolvimento real de uma sociedade equilibrada, harmoniosamente no espaço, porque o pessoal gosta de ir para um local só, vem para cá, mas não vem para cá. Percebeu? E esse é o espaço urbano. Vamos adiante. Aí você tem, galera, os efeitos da urbanização. Você, por exemplo, pode trabalhar a questão de urbanização com verticalização. Atenção. Verticalização, crescimento para os altos. Horizontalização, crescimento para os lados. Crescimento horizontal, crescimento vertical. Crescimento horizontal é quando as cidades vão crescendo a partir de bairros novos. Essa emancipação, essa extensionalidade maior da cidade, fazendo com que ela seja mais do que uma cidade, mas ser uma cidade grande, tem a ver com essa horizontalização urbana. Aí chega um momento que não tem mais para onde correr, então o jeito é construir os prédios, os edifícios. E aí você tem a verticalização urbana. Verticalização, crescimento para o alto. Horizontalização, crescimento para os lados. Você entendeu aí? E aí, então, esse uso intensivo do sítio urbano, sendo uma estratégia do setor imobiliário, criando uma ideia de conforto e segurança. Porque, assim, eu quero que você entenda assim, é uma coisa interessante, é bem atual, inclusive. Os caras que estão gerando aí um crescimento da verticalização, geram também um marketing, uma publicidade assim, meu amigo, minha amiga, você que quer ir para a cidade grande, você pode vir para o condomínio vertical, um prédio enorme, e você vai ter acesso a apartamentos que tem 2 quartos, sendo um com suíte, tem sala de estar, tem cozinha e tudo mais. Venha para essa área onde você tem a verticalização. E mais, meu amigo, eu quero falando isso da propaganda. Quando você tem um quarto pequeno, isso é vintage. Quarto pequeno é moda, que na verdade é uma pilantragem. Quarto pequeno não é bacana, bacana é quarto grande. Só que tem aquela questão do pessoal que não tem muita gente na família, ou então o pessoal que tem muita gente. Então tu começa a entender que essa ideia de conforto e segurança é perpassada nas redes sociais, na mídia televisiva, pelos corretores, de que você tem que morar num espaço pequeno, porque o espaço grande é uma coisa do passado. Isso é mentira. Se você quiser morar num espaço pequeno, tudo bem. Mas se você quiser um espaço grande, melhor ainda.
Então, o que vai acontecer? Há essa ideia segregacionista, vamos dizer assim, de que o melhor é morar num apartamento pequeno. É claro, se você é um casal, se você é duas, três pessoas no máximo, casa pequena é uma boa, até mesmo pela questão da limpeza, pelo preço acessível, vamos dizer assim. E essa segregação socioespacial, ela acaba definindo situações como, por exemplo, a revitalização de áreas que crescem, que melhoraram, que detinham um contexto bem assim sofrível de qualidade de vida, era uma questão envolvendo a criminalidade, coisas do tipo. Então, essa segregação socioespacial acaba percolando para o lado da verticalização. Então, vamos para os prédios, porque não dá mais para morar em casas. Essa é a visão, né? E esse espaço urbano, pessoal, começa a ter o que nós chamamos de ilhas de calor. É aquele local onde você tem, vamos dizer assim, né? Aquele local onde você tem isso aqui, ó. Bem aqui é a cidade grande, com prédios, e mais prédios, e carros passando, e mais prédio, e você tem aqui indústrias, e essa área distante aqui, a área onde você tem uma vegetação mais espessa. Aqui você tem casas. Aqui você também tem uma outra área mais de vegetação espessa, florestada, né? E quem está morando nessa parte bem aqui, pessoal, está recebendo um afluxo maior de emissão de calor. Por quê? Porque essa área aí, pode ter certeza que isso sim acontece até no Brasil, é uma área que tem um solo muito impermeável, é concreto, é asfalto, não tem muita arborização, você tem prédios altos, e o prédio alto empata a passagem do vento, e sem vento você não ameniza o calor, e você tem aí um processo de industrialização maciça, né, com muita poluição, vamos dizer assim, né, do ar. E o que é que você começa a entender, galera? Que quando a gente fala em aquecimento maior, é no centro. O interessante, né? Que muita gente acha que morar no centro é tudo de bom. Já começa a dizer que não é tão bom assim, né? Então, o cara que vai morar na área rural sai do campo, sai da área urbana bem central e vai para uma área mais distante, uma área de vamos dizer assim, um cinturão verde, é uma cidade que está mais... O café vai chegar daqui a pouquinho. E aí você vai percebendo, galera, que essa questão, ela pode ser até de Enem, já veio uma questão parecida. O que acontece quando a pessoa sai da Zona Norte de São Paulo e vai para a Zona Sul? A Zona Sul é mais arborizada, ela é menos urbanizada, né? Então, o calor maior é na Zona Norte. A Zona Sul é uma área bem menos quente. É quente, mas menos quente. Então, você pode ter nessa área bem aqui do centro, de repente, 30 graus. Nessa área bem aqui, 27, 26 graus. Você percebeu aí que a área mais distante do centro, onde tem mais arborização, nessa área onde está mais distante do centro, você tem menos indústria, menos prédios, né? Tem um tipo climático menor. É o microclima que a gente fala, essa questão da ilha de calor, tá bom? Lembrando que quando você tem esse processo de metropolização, pessoal, você tem, então, simplesmente aquilo que a gente chama de processo de junção física de cidades. É esse aspecto aí da conurbação que a gente vê surgir o que nós chamamos de grande metrópole. Claro, tem momentos de conurbação, que é a fusão de cidades, que não gera metrópole. Mas se tem metrópole, foi porque aconteceu essa junção de duas ou mais cidades, que é a conurbação. Tá bom? E vamos adiante aqui. Olha só, metrópole. Melhores equipamentos urbanos. E esse melhor equipamento, minha nossa, e esse melhor equipamento urbano pode ser um aeroporto. Então, aeroporto, meu amigo Baninha, não com certeza absoluta vai estar na área rural. Assim, com certeza existem situações
reais disso aí. E eu posso dizer para você claramente o seguinte, galera, que quando você fala em porto, em teatro, essas coisas assim, não estou dizendo que é mais sofisticado, eu não estou sendo segregacionista, estou sendo aí científico, né? Você tem mais os equipamentos urbanos melhorados e aquela performance mais assim efusiva para um condicionamento de padrão na área urbana. Os recursos financeiros, científicos e humanos são mais nas áreas urbanas. E são nas áreas urbanas que você define a demanda que vai ter na área rural. Isso já foi feito e falado aqui. Então, o que acontece? A área urbana, calma, daqui a pouco eu vou encerrar. A área urbana, ela acaba sendo, né, a de maior influência exercida sobre o território. Então, quem define, quem domina, quem diz o que faz e acontece no Brasil são as áreas urbanas. A grande São Paulo, a grande Rio de Janeiro, a grande Curitiba, a grande Porto Alegre, a grande Belo Horizonte, a grande Goiânia, a grande Brasília, a grande Salvador, a grande Fortaleza, a grande Recife, a grande Belém, a grande Manaus. As grandes metrópoles definem-se, de fato, essa grande perpetuação da influência, né, da monopolização, da hierarquia sobre o espaço brasileiro total. Lembrando que tem as regionais, que dominam a região, que definem a região. Belém, Manaus, Fortaleza, Salvador, Curitiba, Porto Alegre. Tem as nacionais. A empresa, a cidade nacional que comanda o Brasil. A grande São Paulo, a grande Rio de Janeiro, a grande Seul, na Coreia do Sul, a grande Tóquio, no Japão, a grande Nova Delhi, na Índia. Lembrando que essas cidades globais podem ser a referência para a cidade que domina o mundo. Vem aqui, por exemplo, cidade global. Cidade global, pessoal, exerce influência sobre o mundo todo, ou sobre uma macro-região. Isso é Nova York, viu? Isso daqui é um navio levando pessoas para um local, provavelmente pode ser ele de Manhattan, né? E aí você vai percebendo um modelo modal hidroviário, né? 80% dessas cidades que comandam o globo estão em países ricos. E eu estou citando aqui, nesse momento, países ricos. Estou citando as metrópoles dos países ricos. Tóquio, Yokohama, no Japão, Seul, na Coreia do Sul. Não são, claro, a Coreia do Sul não é um país rico, mas é um país emergente. Então está chegando lá, né? Cediam as grandes corporações mundiais. A ONU está rolando aí. A Assembleia Geral da ONU, né? O presidente do Brasil sempre abre porque com as cidades, grandes cidades globais, definem sim o que você vai ser no mundo, estereotipando as pessoas e as culturas. Lembrando que você pode também ter a megacidade, população superior a 10 milhões de habitantes. A cidade do México é um exemplo disso, né? Nos países subdesenvolvidos é o que você encontra essas megacidades. Provavelmente ali você tem Nova Delhi, ou então Islamabad, no Afeganistão, você tem os países que têm maior crescimento populacional, mas o nível socioeconômico é bem baixo. Quanto mais você cresce, menos você desenvolve. Incrível, isso é muito normal nesse infeliz situação de mundo contemporâneo. Os graves problemas ambientais e a pobreza são extremamente relacionados ao que nós chamamos de megacidades. Exemplos aí, a capital da Nigéria, Lagos, Karachi, no Paquistão, são exemplos. Aqui você está vendo uma desordem, uma hipertrofia do terciário muito grande. Você tem prédios aí que tem quatro. Megalópole, Boswash, que pega Boston, New York, Filadélfia, Baltimore, Washington, Norfolk, Massachusetts, New Hampshire. Tá vendo as cidades? Tá vendo as cidades definidas pelo seu tamanho de habitantes em milhões? E o Brasil, né? Com a grande Rio e a grande São Paulo, Megalópolis, a junção pela rodovia Dutra. E essas redes urbanas são mais densas, são mais articuladas, mas são mais problematizadas na questão da exclusão, né, pessoal?
o intenso fluxo de dinheiro, a questão das mercadorias, informações e pessoas, essa grande fluidez que Milton Santos tanto declama nos seus livros, ela é real, mas ela é impactante, correto? E estamos chegando aqui, já nos remando para a beira. A desmetropolização, processo muito interessante dos últimos 5, 6 anos, vem se falando bastante disso. Você quebra o ritmo de crescimento, por quê? Nas metrópoles, porque você não está tendo mais como sobreviver, você está estagnado. E nessa estagnação, o custo de vida vigente aumenta, tem violência, desemprego, tem a questão da guerra fiscal que faz com que empresas saiam do teu local, porque essa empresa vai para o local onde a mão de obra é mais barata, onde então você está tendo incentivos fiscais, como diminuição de IPTU, de investimentos em energia e tudo mais, melhores em certos locais. E aí, então, quando essa empresa sai de um local para o outro, ela pode levar com ela um monte de gente que morava ali. Então, você tem uma dispersão da produção, sim, de um local para o outro, uma alteração no fluxo migratório, porque ao invés da pessoa vir para esse local que tinha muita empresa, vai para o outro, porque agora é para o outro que você tem muita empresa, né? E aí, redução da macrocefalea urbana. Aqui você tem umas imagens interessantes no sentido horário. Você tem aqui em cima à esquerda um condomínio de luxo. Luxuosíssimo, por sinal. Dá para perceber praticamente que cada andar desse prédio tem uma piscina, né? Aí você tem um muro bem aqui e bem aqui do lado uma favela. Isso é em São Paulo, isso é na Grande São Paulo. Bem aqui você tem aquilo que eu citei, né, no mundo da facção, tem o salve, né? O salve é uma demonstração que o faccionado está dizendo, a facção está dizendo, olha, não mexe comigo, olha o que eu posso fazer. Queimaram o ônibus. Mas, de qualquer forma, esse ônibus queimado é a situação real de quê? De que você começa a entender que existe aí uma espécie de poder paralelo querendo dominar a cidade. Isso não pode acontecer. Sim, posso dizer de maneira bem científica que esta cidade ela tem autoridade. E a autoridade tem o serviço de segurança. E o serviço de segurança tem que ir atrás do meliante e proteger o munícipe, proteger o cidadão. Com certeza isso está acontecendo, é uma luta constante dos nossos amigos da segurança pública, por exemplo. Aqui embaixo você está tendo engarrafamento, está indo ali filas, né? Provavelmente gente querendo emprego, coisas do tipo. E aí você vai percebendo, pessoal, que de modo geral, essa sociedade urbana, ela advém de muitos problemas sociais dos últimos anos. Aqui, só para terminar, já estamos remando para a beira, falta um pouco mais de 5 minutos. Nós temos uma hierarquia urbana, olha só, incrível, né? Metrópole nacional, né? Dominando a metrópole regional, que domina a metrópole regional, que domina a cidade local, que domina a vila. Por exemplo, nesse esquema clássico, a vila do Cupixi é dominada por Santana, que é dominada por Macapá, que é dominada por Belém, que é dominada por São Paulo. Já no esquema atual, a metrópole nacional São Paulo está aqui, diretamente fazendo a definição de hierarquia sobre a metrópole regional, o centro regional, a cidade local, que por sua vez domina a vida. A metrópole regional pode ser aí Belém, centro regional Macapá, cidade local Santana e a vila Cupixi. Tranquilo? Observem que até nos anos 70 a rede de transporte precarizada, né, acabava definindo uma rigidez hierárquica. Hoje está mudado. A revolução tecnocientífica, que nós já falamos aqui em outra aula, evolui a rede, flui menor para maior, e a rigidez hierárquica ela cai. Essa é a questão do esquema clássico contra o esquema atual. E no final nós temos uma segregação socioespacial, uma urbanização, está vendo ali na imagem, do lado de lá, muitos prédios, e aqui o pessoal que mora numa área de mangue. Isso aí, se eu não me engano, é Recife. Tranquilo? Mangue Beach. E você vai percebendo uma especulação gigante. As pessoas que moram próximas disso aí têm uma valorização menor do seu imóvel. Quem mora em distantes, as áreas mais nobres, claro, né?
vão ter imóveis mais valorizados e também existe o processo de gentrificação quando a população, quando o local não tem valor, é precário, é bem periférico e de repente a autoridade começou a gerar melhoramento da parte infraestrutural, de iluminação, de praça, de ruas com asfaltamento, é uma revitalização que faz com que a pessoa que mora lá seja praticamente expulsa de lá. Por quê? Porque simplesmente essa pessoa vai acabar não conseguindo pagar pelo custo de vida. Isso é gentrificação. Vamos falar em um outro momento. No final, nós temos déficits habitacionais. Essa parte todinha aqui, pessoal, já a partir daqui desse slide, segregação socioespacial, nós vamos deter para a próxima aula. Nós estamos terminando daqui a pouquinho, daqui a 10, 12 minutos, 15 minutos. Estaremos entrando com mais uma aula de Geografia do Amapá. Só para você que vai fazer concurso público, né? De repente, você que faz o Enem também está fazendo concurso público e vice-versa. Então, fiquem com Deus, a gente se vê na próxima aula. Você aí, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. E eu aqui, com a nossa aula de Geografia, para você que vai prestar o Enem, para você do Desafio EAD. Desafio à distância, desafio online. Um grande abraço do professor Edivander Marinho, só para você.